Você passou meses planejando a viagem, fez as malas, comprou passagem, chegou todo animado no aeroporto e, de repente, o agente de imigração olha para você, digita algo no computador e diz: "Please, follow me." Pronto, sala secundária. Sim, aquele quartinho frio, sem sinal de celular, onde o tempo parece não passar. E o pior, muita gente cai ali por erro bobo, sem má intenção nenhuma. A verdade é que existem erros simples, documentos, fala, comportamento, que acendem alertas automáticos nos sistemas de imigração. E uma vez que seu nome entra ali, sair pode demorar horas ou acabar com o sonho da viagem. Mas calma, nesse vídeo você vai descobrir os 9 erros que mais colocam viajantes na sala secundária. E claro, como evitar cada um deles. O número 6, aliás, pega até quem já viajou dezenas de vezes. E o 9 é aquele que quase ninguém imagina que conta tanto. Se você assistir até o fim, vai sair preparado para passar pela imigração com segurança, confiança e até com um sorriso no rosto, sem chance de ser chamado para conversar. Então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas dicas. Agora, antes de te contar qual é o primeiro erro que quase todo mundo comete sem perceber, deixa eu te mostrar por que esse tema é mais urgente do que parece. Nos últimos anos, os aeroportos do mundo inteiro ficaram mais rigorosos com a entrada de turistas. O que antes era uma simples checagem de passaporte virou uma triagem completa. Só em 2024, mais de 40 mil brasileiros foram retidos temporariamente em imigrações europeias. E a maioria não tinha feito nada de grave. Apenas cometeu pequenos deslizes que acenderam o alerta do agente no computador. A verdade é que o sistema de imigração trabalha com padrões: comportamento, documentos, coerência das respostas. Quando algo foge da linha, o agente recebe um sinal no computador. E é aí que começa o pesadelo da sala secundária. Por isso, entender os erros que te colocam ali é mais do que curiosidade, é questão de preparo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar, um a um, os 9 deslizes que mais fazem viajantes comuns virarem suspeitos. E como agir para nunca mais correr esse risco. A gente vai seguir uma linha lógica. Primeiro o que acontece antes da viragem, depois o que pode dar errado no aeroporto e, por fim, o que realmente pesa na hora da entrevista com o agente. Pensa no caso da Camila, uma inscrita aqui do canal que comentou a história dela. Primeira viagem para os Estados Unidos, tudo pago, roteiro pronto, mas a passagem de volta estava em aberto porque ela queria decidir a data lá. Bastou isso para ser levada para a entrevista. 2 horas depois, perdeu o voo de conexão e quase a entrada no país. Pouca gente fala sobre isso, mas o primeiro sinal de alerta da imigração aparece ainda na hora em que você emite a passagem. Quando o sistema vê que o bilhete de retorno está em aberto ou sem destino definido, ele entende que você pode não voltar. E essa é a primeira dúvida que o agente precisa eliminar, se você realmente pretende sair do país. A regra é simples. Toda viagem precisa ter um ponto de saída visível. Pode ser de volta ao Brasil ou para outro país com destino certo. Mesmo que o voo seja barato, o que vale é mostrar que você tem uma data de ida e outra de volta. Outro detalhe, se o roteiro inclui vários países, tenha tudo impresso, voos, hospedagens e deslocamentos. Não confie só no celular, o sistema deles pode demorar para acessar informações online. E quanto mais você demonstra organização, mais rápido a entrevista termina. Uma dica prática, mostre sempre o último trecho pago, mesmo que seja um voo low cost. Isso é o que confirma para o agente que você vai embora. Agora, se o bilhete não é o problema, o segundo erro vem na hora de preencher o formulário de entrada. E esse sim pega muita gente boa. A imigração não precisa te provar nada. Você é quem precisa convencê-los de que sua entrada é legítima. E o pior jeito de falhar nisso é dar informações incoerentes. Basta uma resposta diferente do que está no sistema para o agente te encaminhar para a sala secundária. Um exemplo comum. O viajante declara que vai ficar 15 dias, mas o hotel está reservado por 5. Ou diz que vai visitar um amigo, mas chega com o visto de turismo e sem carta de convite. Isso, na prática, é visto como tentativa de esconder o verdadeiro motivo da viagem. A recomendação é clara. Tudo o que você diz deve estar comprovado por algum documento. Se for lazer, tenha passagens e reservas. Se for visitar alguém, leve a carta impressa e nunca invente emprego, parente ou curso para parecer mais confiável. Eles checam.
O que ninguém te conta é que os agentes recebem treinamento para cruzar dados com as companhias aéreas e bancos. Então, até o valor pago na passagem pode servir para medir se a sua história faz sentido. E mesmo que você diga tudo certo, o jeito de falar pode colocar tudo a perder. É aí que o terceiro erro acontece. E ele não tem nada a ver com documentos. A sala secundária é cheia de gente que não mentiu, mas transpareceu nervosismo. A imigração não está só ouvindo o que você fala, está lendo o seu corpo. Tremedeira, desvio de olhar, excesso de gestos, tudo isso pesa. O que o agente busca é coerência entre o que você diz e o que o corpo comunica. Por exemplo, você responde, estou de férias, mas parece tenso e evita contato visual. Para eles, isso indica que há algo errado. Por isso, pratique antes, simule a entrevista. Respire fundo, mantenha o olhar firme, responda o necessário. O ideal é ser curto e direto, sem detalhes desnecessários. Uma dica de especialista: se o inglês te deixa inseguro, memorize as respostas básicas, motivo da viagem, tempo de estadia e local de hospedagem. Isso evita tropeços e transmite confiança. Mas mesmo com toda a calma do mundo, o conteúdo da mala pode denunciar outra história. E é aí que vem o quarto erro, um dos mais embaraçosos. A bagagem é uma extensão da sua história. E se ela contradiz o que você declarou, o agente vai querer entender. Um turista que diz que vai ficar 10 dias e leva 30 quilos de ferramentas ou cosméticos idênticos, está, na visão deles, indo trabalhar ou revender. O que ninguém te conta é que a imigração está de olho em padrões, quantidade de roupas, tipo de produto, até etiquetas de loja. Se o conteúdo não combina com o discurso, é motivo suficiente para a revista completa. Evite levar qualquer item que possa parecer profissional: uniforme, crachá, catálogos, amostras, materiais de trabalho. Mesmo sem intenção de uso comercial, isso pode ser interpretado como atividade remunerada. Não é frescura, é prudência. Uma mulher foi retida em Lisboa por carregar dezenas de cremes iguais. Era presente, mas a aparência de estoque bastou para gerar desconfiança. E mesmo que a bagagem esteja impecável, existe um erro ainda mais comum: o excesso de conversa. O agente pergunta o motivo da viagem e o viajante começa a contar a vida toda. Essa é a receita perfeita para gerar dúvidas. Cada detalhe adicional é uma oportunidade para te contradizer. A melhor postura é simples: responder apenas o que foi perguntado, sem justificativas longas, sem piadas, sem histórias paralelas. Quando a resposta é objetiva, o agente entende que você não tem o que esconder. Uma técnica eficiente é o que eu chamo de resposta de elevador. Imagine que você precisa explicar sua viagem em 15 segundos. Turismo, 10 dias, hotel reservado em Roma. Pronto. Um brasileiro em Frankfurt disse que talvez visitasse um primo se desse tempo. Bastou essa frase para o agente pedir endereço, telefone e acabar transformando a entrevista em um interrogatório. Mas mesmo quem domina essa etapa pode cair no sexto erro, que envolve dinheiro, e esse é fatal. Pouca gente sabe, mas uma das perguntas mais importantes da imigração é: você pode se sustentar durante a estadia? E a resposta precisa ser mais do que palavras. Se o agente sente que você não tem recursos suficientes, a entrada pode ser negada na hora. Os países têm parâmetros próprios, mas a média é clara. O turista precisa comprovar cerca de $100 por dia de permanência, seja em espécie, cartão internacional ou saldo bancário. Apresentar extratos atualizados ajuda. Mesmo uma simples captura de tela mostrando o saldo já transmite segurança. E nunca diga que vai depender de outra pessoa para gastar. Isso acende alerta de que você pode estar indo morar ilegalmente. Uma boa prática é dividir o orçamento. Um pouco em dinheiro vivo, outro no cartão e uma reserva online. 3 fontes diferentes dão a imagem de que você se planejou.
Um casal brasileiro foi parado em Madrid por ter só um cartão para os dois. Bastou mostrar extratos separados e foram liberados. Agora, o próximo erro é o mais traiçoeiro de todos, porque ele começa antes mesmo de você chegar no aeroporto. E o que você posta nas redes pode ser o gatilho. Agora que você já entendeu os erros, vamos amarrar tudo para garantir que nenhuma dessas situações aconteça com você. A ideia aqui é simples: revisar, corrigir e se preparar antes de sair de casa. Porque quem chega pronto, passa tranquilo. Recapitulando rápido. Evite viajar sem passagem de volta definida. Garanta que todas as informações estejam coerentes entre passagens, hospedagens e o que você diz. Treine a linguagem corporal, respiração calma, olhar direto, respostas curtas. Monte uma mala compatível com o tempo e o tipo de viagem. Fale o necessário, nada além disso. Comprove recursos financeiros de forma clara. E, claro, cuide do que você posta nas redes antes da viagem. O que parece inofensivo pode te prejudicar lá fora. Agora anota esse checklist final, para imprimir ou deixar no celular. Passagem de ida e volta confirmada e datada. Roteiro com hospedagens impressas. Documentos em ordem. Passaporte, visto, carta de convite, se houver. Bagagem condizente com o tempo de viagem. Extrato bancário e cartões com saldo comprovado. Respostas básicas decoradas em inglês. Cópia digital de tudo em nuvem, Google Drive ou similar. Plano B. Contato da embaixada e seguro viagem ativo. Esses são seus safe sales, os planos B que garantem uma viagem sem sustos. Se algo sair do controle, uma pergunta inesperada, um documento perdido, você tem provas na mão. A verdade é que a imigração não é o inimigo. Eles só querem saber se você é quem diz ser. E quando você demonstra preparo, o processo flui. Mas ainda falta o último passo: transformar tudo isso em confiança. Porque o que te faz passar sem medo não são só documentos, é a postura com que você chega lá. Se você assistiu até aqui, provavelmente já entendeu. Cair na sala secundária não é questão de sorte, é falta de estratégia. E isso muda hoje. Com esse roteiro, você sabe exatamente o que desperta alerta e o que transmite segurança. De agora em diante, cada detalhe da sua viagem, da compra da passagem, a forma como responde, passa a trabalhar a seu favor. Você não vai mais viajar com aquele frio na barriga na hora da imigração. Vai chegar com calma, documentos na mão, respostas prontas e uma postura de quem sabe o que está fazendo. E é isso que separa o turista comum do viajante preparado. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar aprendendo a viajar sem perrengue. Compartilha com aquele amigo que vive dizendo: tenho medo da imigração. Ele precisa ver isso. E me conta nos comentários, qual desses erros você já cometeu ou qual te surpreendeu mais? Quero saber para preparar o próximo conteúdo. Boa viagem!